Olá, meus amigos. Aqui estamos nós de volta, né? Acabaram-se as férias, descansei, me diverti, agora é hora de voltar à vida real. Foi bom, foi bom. Tava precisando para recarregar as baterias. Quem que não precisa, né, de umas férias de vez em quando? Mas enfim, aqui estamos nós de volta. Para você que conheceu o canal recentemente, talvez você tenha a errônea impressão de que eu tô aqui só para atrair pessoas para falarem mal da igreja. Eu queria que você soubesse que eu estou com esse projeto já faz 5 anos, e os primeiros vídeos, eu diria que nos primeiros 2 anos, foram fatos históricos, foram doutrinas absurdas ensinadas do púlpito e informações que a igreja propositalmente esconde as 7 chaves dos membros no mundo inteiro. Todas as minhas fontes de pesquisas estão na descrição de cada um dos vídeos, então se você tiver interesse, você não precisa nem voltar lá nos meus primeiros vídeos, se não quiser, mas você pode dar uma olhada nas minhas fontes de pesquisas para você entender como foi que esse canal começou, tá? E aí aconteceu organicamente e as pessoas começaram a mandar as histórias e a gente tem ainda estado aqui conversando a respeito, tá bom? Só queria fazer esse parêntese. Então tá. A nossa brasileirinha de hoje, ela mandou essa história para mim em março, viu? Então você que mandou a tua história, eu ainda não contei, é porque eu tô contando histórias ainda do começo do ano e acho que eu tenho 1 ou 2 ainda do final do ano passado, mas eu vou chegar, tá? Então ela fala o seguinte: Oi, Vânia, tenho 36 anos e conheci a igreja com 13 e 14 anos. Minha família nunca foi muito religiosa. Minha mãe tinha as crenças dela e fazia questão de ressaltar que eu teria liberdade para escolher minha religião quando tivesse maturidade. Conheci a igreja por meio dos missionários que um dia encontrei na rua. Logo eles forçaram uma palestra. Foi meio esquisito, mas despertaram minha curiosidade. Meu pai, nada religioso, assistiu a todas as palestras para se certificar a respeito daquilo que eu estava disposta a acompanhar. Me batizei naquela época, mas tive grandes dificuldades em seguir o padrãozinho. Como naquele período meus pais estavam se separando, a igreja foi um refúgio. Eu amava as aulas de inglês dos missionários, fiz amigos, conheci pessoas boas. No entanto, sempre tive preguiça para o seminário. A capela ficava em um bairro distante, onde o transporte era escasso e nunca segui os conselhos de que eu deveria ir, mesmo que fosse a pé. Nunca fui ao acampamento, porque no carnaval minha família se reunia e viajava. Eu não ia abrir mão de estar com a minha família por causa da igreja. Outra coisa que me impedia de seguir a cartilha era o fato de ter sido ensinada desde cedo pela minha mãe que mulheres deveriam ser independentes, que nossa vestimenta não traduz o que somos, que casamento não é sinônimo de felicidade e que quem é muito perfeitinho sempre tem algo a esconder. Então, quando eu ouvia nas aulas das moças sobre regras e padrões, nunca concordava. Isso me livrou daquela armadilha. Não posso negar que também aprendi coisas boas, porém, minha mãe me ensinou coisas mais valiosas. Entre idas e vindas, fiquei até os 18 anos. A capela que eu frequentava ficava na periferia, membros humildes, na maioria negros. Um ou outro tinha uma vida um pouco mais confortável. Hoje, depois de tantas coisas que aprendi estudando e no seu canal, fico pensando no grau de sofrimento que deve ser a vida daquelas pessoas, acreditando que não são boas o suficiente porque não receberam suas bênçãos de prosperidade. Percebo também que a igreja apagou a cultura dos membros. Todos assimilaram a cultura americana e vivem o sonho de imigrar. Negros são preteridos, sim. Os missionários retornados querem clarear suas famílias, principalmente aqueles de família que conseguiram ascender dentro da comunidade mórmon. Querem tudo que se assemelhe à capa da liarrona. Assim as meninas negras vão ficando solteiras.
Algumas que conheci namoraram fora da igreja, tentaram forçar, sem sucesso, que seus pretendentes se batizassem e fizessem missão. Outras engravidaram. Devem sofrer muito com os apontamentos e com os diplomas de fracassada que deram às suas mães perante a igreja. Acho tão ridículo membros falando com sotaque, louvando o 4 de julho e sabendo mais sobre Utah do que da cidade onde moram. Sinto saudade de muitas pessoas que conheci e que continuam lá. Acompanho a vida de algumas pelas redes sociais. Tudo parece lindo. Um dia me peguei imaginando como seria se eu estivesse lá. E se eu seria plenamente feliz como as pessoas nas fotos. Logo caí na real e me dei conta que não, porque sou o que escolhi ser. Vivo, me divirto, não sou perfeita e tenho problemas como todo ser humano e não preciso esconder. Sou muito abençoada, mesmo fora da perfeição mormon e usando biquíni. Achei uma gracinha isso. Se eu estivesse lá, seria mais uma negra tentando aceitação. Penso em visitar as pessoas das quais sinto falta, mas não quero ninguém na minha cola querendo me fazer acreditar em ensinamentos de um pedófilo. E sei que vou me contorcer no banco, ouvindo testemunhos de pessoas que se acham melhores em tudo, destilando soberba. Talvez essas pessoas saibam que vivem uma mentira, mas dentro daquela realidade paralela, elas têm status. São reconhecidas por alguma coisa e aqui no mundo real vão ser só mais uma. Então é mais confortável ficarem lá. Talvez eu visite o templo do Rio de Janeiro, que está aberto para visitação. Ainda tenho essa curiosidade. Como eu te falei, né? Ela mandou essa história para mim em março, então o templo do Rio ainda estava para ser aberto à visitação, tá? Inclusive, a corporação tem feito uma publicidade sobre a inauguração, com certeza para conseguir mais fiéis. Acredito até que os membros tenham que atingir alguma meta em relação a isso, porque até ônibus estão disponibilizando para levar os interessados. Recebi convites insistentes de membros conhecidos pelas redes, pois eles não têm mais meu endereço e telefone atuais, e faço questão que continuem sem saber. Amo seu canal. Seja firme e continue. Parabéns, você é a pílula vermelha da Matrix. Querida, muito obrigada, Vi, por ter mandado aqui a tua história pra gente. Eu posso até ser a pílula vermelha da Matrix, mas você também é. Porque você está me ajudando aqui a abrir a visão das pessoas em relação ao mormonismo, viu? Então, obrigada por ter resumido com tanta clareza e objetividade como funciona a dinâmica na Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Então, assim, para você que está escutando, ela fala aqui que na época que ela conheceu a igreja, os pais dela estavam se separando. Então, a igreja foi um refúgio para ela, naquele momento em que ela precisava. Ela fez amigos lá, ela aprendeu coisas boas, como ela fala aqui. E tá tudo bem, sabe? A gente precisa quebrar o tabu de que quando você sai... Eu vou me referir aqui à igreja Mormon, porque essa eu conheço. Mas eu sei que isso acontece em outras. Eu não diria em outras igrejas, mas em outras seitas. Porque quando você faz parte de uma igreja que te dá liberdade de ir e vir sem prejuízo moral, aquilo é uma igreja. Aquela igreja, aquela instituição, ela não te controla mentalmente. Agora, seitas, sempre que você tenta se desligar delas, você sofre um prejuízo moral. Você é difamado. Você enfraqueceu, você está sob a influência de Satanás, você largou a barra de ferro, no caso do mormonismo. Você está negando o testemunho que recebeu da verdade, enfim, aquele monte de baboseira. Não tem nada de errado, como no caso dela, você sair daquela instituição religiosa a qual você frequenta, porque você não precisa mais dela. Tem pessoas que precisam sim e gostam de uma religião e seguem uma vida inteira. E não tem nada demais com isso. Também não tem nada demais você sair da igreja, tá? Essa história de que você tá cuspindo no prato que comeu. São tudo argumentos que são usados para evitar que as pessoas saiam. É uma maneira bem
bem direta e patética de violar a liberdade que as pessoas deveriam ter de entrar e sair de qualquer instituição religiosa a hora que elas bem entenderem, tá? Eu achei muito bacana ela ter falado que ela aprendeu muitas coisas boas na igreja, porém, minha mãe me ensinou coisas mais valiosas. Eu adorei isso aqui. Dentre essas coisas que a mãe dela ensinou, essa nossa querida de hoje aprendeu que mulheres deveriam ser independentes. A mãe dela ensinou isso. Vestimenta não traduz o que somos. Casamento não é sinônimo de felicidade. E quem é muito perfeitinho sempre tem algo a esconder. Bom, primeiro, que não existe ninguém perfeitinho. Existem pessoas com aparência de perfeição. Já conversamos sobre isso aqui, a aparência do bem. Nem sempre elas vão ter algo a esconder, mas muito provavelmente sim, porque a igreja Mórmon, por exemplo, ela te dá ela oferece pro lobo em pele de cordeiro o perfeito habitat para ele se dar bem, tá? Então a aparência do bem, ela serve como uma máscara para proteger muitas pessoas que têm más intenções. Nós temos conversado aqui sobre histórias lamentáveis de líderes que abusaram do próprio poder e causaram muita dor e sofrimento na vida de milhares de pessoas. E não me diga que isso não acontece, porque acontece. De vez em quando você escuta um caso na televisão, na internet, ultimamente. Então, precisa tomar cuidado com isso. Essa imagem de perfeição é pura ilusão. É a aparência do bem. E essa é muito perigosa. Vestimenta não traduz o que somos. Eu concordo com isso, né? Essa mãe aqui tem muita sabedoria. Que mãezona. Vestimenta não traduz o que somos. Mas quando você se sujeita a se vestir no padrão que uma determinada instituição religiosa impõe para você, caso contrário, você vai ser... como é que é a palavra? Você vai ser... julgado, enfim, pela comunidade. Então, você está passando a imagem que eles querem que você passe para as pessoas de fora, né? E não tem nada a ver com o teu valor como ser humano, né? Se você quer usar uma blusinha assim, não, tá mostrando o ombro. Ai, minha nossa, tá mostrando o ombro, né? Ai, que feio. Pois é, então tá. E ela fala aqui, né, que mulheres devem ser independentes. A mãe dela ensinou ela. Então, pronto, né? Você que tem medo de criar filhos no mundo, você pai ou mãe que está criando teus filhos na igreja, eu já escutei tantos desses casais ou desses pais ou mães cheios de boas intenções, querendo proteger os filhos, coisa que eu entendo porque eu também sou mãe. Muitos deles falam assim: mas a igreja é um bom lugar para criar os filhos. Mas eu não sei nem como é que eu vou fazer. Se eu sair da igreja, como é que eu vou criar meus filhos? É porque você está num estágio em que... No estágio não, você está num estado em que você perdeu a capacidade de pensar e agir por si mesmo. As tuas decisões, as tuas ações, a maneira como você cria teus filhos, tudo isso está totalmente dependente da igreja. Eles cumpriram o objetivo deles na tua vida. Agora você não sabe nem por onde começar. Quando você pensa em criar teus filhos fora de lá. Essa mãe, a mãe da nossa amiga de hoje, nunca foi membro da igreja, e olha que coisas maravilhosas que ela ensinou a filha. Então, cuidado, pai ou mãe que acredita que só na igreja, que a igreja é o lugar mais... é o melhor lugar para criar teus filhos. Cuidado, porque existe um preço para isso. Nós temos conversado aqui sobre esse preço. Tá? Só toma cuidado, viu? E a decisão no final, claro que é sempre tua, né? E deveria ser dos teus filhos também, quando eles crescerem. Bom, ela comenta aqui que ela frequentou uma ala que ficava na periferia e a maioria das pessoas eram membros humildes, ou seja, sem poder aquisitivo muito bom. E ela diz que fica pensando até hoje
E ela fica pensando no grau de sofrimento que deve ser a vida daquelas pessoas, acreditando que não são boas o suficiente porque não receberam suas bênçãos de prosperidade. Como é que acontece isso? Você vai lá, você escuta um discurso, porque a lei do dízimo, porque abençoou a vida de não sei quem, não sei o que lá. Aí você escuta como é que fala? Um testemunho. Ai, mas como é que fala? Eu não tinha dinheiro para pagar não sei o que lá, a conta, mas eu paguei o dízimo e no mês seguinte fui promovido no trabalho, ou aconteceu alguma coisa que apareceu recurso, não sei de onde, quer dizer, não sei de onde não, apareceram recursos e aquele dinheiro do dízimo acabou não me fazendo falta nenhuma. E aí a pessoa testifica, né? Que é porque ela tem fé, porque ela pagou, ela sacrificou e ela lá. Aí você tá lá sentado na congregação e você pensa assim: mas eu também estou sacrificando para pagar meu dízimo, mas eu não estou recebendo as bênçãos. É claro que o problema está comigo, porque aquela pessoa recebeu e eu não. Então é onde você passa assim por esse sofrimento. Poxa, eu não sou bom o suficiente. Mas aí você tem que fazer cada vez mais, porque se você desistir, agora é pior ainda. Se você falar, então eu vou largar a igreja porque, né, eu não vou conseguir. Agora você sai com a tua consciência pesando 1 tonelada, porque eles te convenceram que você tem que perseverar até o fim. Se você não recebeu aquelas bênçãos ainda, é porque o Senhor está testando a tua fé, ou porque você tem que aprender alguma coisa, tudo tem um propósito. Você vai receber outras bênçãos lá no reino celestial, enfim. É uma judiação mesmo, tá? Por isso que eu tô te falando, esse é o preço. Quando você cria filhos na igreja, eles crescem assim, eles vão ter essa mentalidade, viu? Eles vão ter que estar sempre correndo atrás da máquina para provarem que são bons o suficiente para um Deus de amor condicional, um Deus exigente, um Deus que te vigia 24 horas por dia, inclusive teus pensamentos, e está pronto para te amaldiçoar ou tirar tuas bênçãos num piscar de olhos. Agora, para você receber uma bênção dele, amigo, bora suar camisa. Pois é. Então, toma cuidado, tá? Quando você decide criar teus filhos na igreja, achando que você está fazendo o melhor por eles. Eu falo isso por experiência própria, porque eu também criei meus filhos lá até o ponto em que eles decidiram que aquilo não era para eles, viu? Ela fala aqui uma coisa interessante, que ela acompanha a vida de algumas daquelas pessoas que ela conheceu na igreja pelas redes sociais. E ela diz que um dia ela se pegou imaginando como seria a vida dela se ela ainda estivesse lá. Será que eu seria plenamente feliz como as pessoas nas fotos? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Quando você olha uma foto de uma família ali vestidinha nos padrões, tudo fofinho assim, né? Bonitinho, gravatinha, blusinha, né? De manguinha, porque não pode mostrar o ombro, tudo fofinho, né? Os filhos bem vestidinho, penteadinho, tudo sorridente, né? Você olha aquela foto no Face, você pensa, nossa, essa família é tão feliz. A gente não sabe. Essa aqui é a realidade. Existe essa coisa chamada síndrome Facebook, que a gente precisa tomar muito cuidado, porque algumas pessoas vão passar para você a ideia de que elas são tão felizes e elas viajam e elas têm isso e trocam de carro e se vestem bem e comem bem, né? Postam foto ali do prato todo sofisticado e te passam a impressão de que elas são tão felizes. Mas a realidade é que a gente não sabe o que acontece dentro de 4 paredes. Elas podem ser felizes, mas talvez não tanto quanto você imagine. E elas também têm problemas como quaisquer outras pessoas, né? Mas ela chegou à própria conclusão. Ela disse que caiu na real e se deu conta que não, que ela não seria plenamente feliz. Porque ela escolheu, porque ela é o que ela escolheu ser. Sou o que escolhi ser. Adorei isso aqui. Porque meu querido e minha querida que frequenta a igreja, tá tudo bem você frequentar, é óbvio, eu sempre falo isso pra você. Mas você não escolhe nada. Você é do jeito que eles decidiram que você tem que ser. E não é o caso dela, e não é o caso daquelas pessoas que preferem pensar e agir por si mesmos, sem precisar da aprovação ou reprovação de líderes de outras pessoas tão imperfeitas quanto quaisquer outros seres humanos.
Adorei isso aqui também que ela fala. Não sou perfeita e tenho problemas como todo ser humano e não preciso esconder, né? Então, isso é maravilhoso, você tem essa liberdade. Eu lembro que como membro da igreja, você sente uma obrigação de ser feliz. Tem que ser grato e não sei o que lá, e ser mormon é ser feliz, e se você tem um espírito, você é feliz, e a beleza é a marca que Deus colocou na virtude, e tudo aquilo. Então, você precisa se convencer de que você realmente é feliz. E quando as coisas não estão dando certo na tua vida, você sempre se expressa na igreja com aquela coisa de aquele conformismo. Ah, tá sendo difícil, mas eu tenho fé que as coisas vão melhorar, porque o Pai Celestial sabe o que faz, porque isso é para o meu aperfeiçoamento, para minha lá 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 lá. Esses pensamentos podem ser válidos, mas eles também podem começar a pesar na tua mente e você talvez possa desenvolver aquelas doenças sobre as quais a gente tem conversado aqui, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, doenças psicossomáticas, como doenças de pele, doenças intestinais. E essas coisas eu aprendi de pessoas que conhecem os efeitos da lavagem cerebral e controle mental aos quais muitas pessoas se sujeitam. Então, cuidado, tá? Para encerrar, ela fala que talvez essas pessoas saibam que vivem uma mentira, mas dentro daquela realidade paralela, elas têm status. São reconhecidas por alguma coisa e aqui no mundo real vão ser só mais uma. Perfeita essa afirmação dela. Na igreja existe status, na igreja o teu ego é massageado, as coisas que você faz de acordo com o script que eles te entregam são valorizadas, são exaltadas, são uou, né? Isso dá um status que muitas dessas pessoas não têm lá fora, é claro que não. Por exemplo, quando eu era membro da igreja, eu fui presidente da Sociedade de Socorro. Ai, a Vânia, né? Tão especial, né? Presidente da Sociedade de Socorro, né? Tão querida, né? Tão especial. Meu ex-marido foi bispo, acho que 2 vezes, se eu não me engano. Ai, a Vânia, esposa do bispo, né? Ai, que família especial, que fofinho, né? Então tá. Eu tinha um prestígio dentro da sociedade, dentro da comunidade. A partir do momento que eu saí da igreja, ninguém nem sabe quem eu sou. Eu sou só mais uma. Exatamente como ela fala aqui. Eu vou pro meu trabalho, eu entro, saio, eu sou só mais uma digitadora lá. Ninguém fala, olha, a Vânia chegou daqui. Não existe, né? Não existe esse prestígio, não existe essa admiração. Ninguém tá massageando o meu ego. Eu sou um ser humano, eu caí do pedestal, graças a Deus. E eu sou só um ser humano como qualquer outro. E como a nossa querida aqui da história de hoje fala, né? Como é que ela fala? Peraí, um pouquinho. Não sou perfeita e tenho problemas como todo ser humano e não preciso esconder. O alívio é muito grande. A minha experiência como membro da igreja e agora fora, agora não, já há alguns anos, eu consigo sentir a diferença na leveza que existe. Por exemplo, eu ganhei uns quilinhos aqui, ai, não conta pra ninguém nem sabe, né? Eu ganhei uns quilinhos e se eu frequentasse a igreja, eu sempre fui toda magrinha, toda fofinha, né? Se eu frequentasse a igreja, eu sei que eu ia me sentir muito mal, porque eu ia ver os olhares, sabe, das irmãs. Ai, vai, o que aconteceu? Ai, ixi, ai, precisa fazer isso, né? Isso só pra te dar um exemplo. E aqui fora, ninguém tá nem aí, né? Ninguém repara, ninguém me critica, ninguém me julga. Então, assim, o preço que você paga para você fazer parte de uma comunidade como a comunidade Mormon é um preço bastante alto, viu? Você acabou de escutar aqui a experiência de uma querida que foi muito bem criada pelos pais. E eles não precisaram de nenhuma igreja para criarem muito bem a filha deles, porque ela me passa aqui
uma imagem de uma pessoa do bem, né? Uma pessoa boa. Ela falou sobre a igreja aqui sem... Ela não exagerou em nada, ela falou a real, ela falou o que ela sente, o que ela pensa, né? Então, talvez para você, como pai ou mãe, seja mais fácil criar teu filho lá dentro. Mas ele ou ela, eles podem ter dificuldades no desenvolvimento deles. Eles podem ter dificuldades como essas coisas que ela apontou aqui para nós e você não tem a menor ideia. Então, é uma dica aqui que a nossa brasileirinha de hoje deixou pra gente, né? Então, é isso. Realidade paralela. Mormonismo é uma realidade paralela. Adorei. Então tá bom, meus queridos, é isso aí. Fica aí pra você pensar, viu? Fica aí pra você... A gente aqui não tá enfiando nada goela abaixo em ninguém, a gente não tá aqui dizendo que nós temos, né, nós somos cheios de razão, ninguém tá falando isso. Aqui a gente tá abrindo o coração, trocando ideias, debatendo, discutindo, viu? Eu não tenho nenhuma verdade absoluta para te entregar. A nossa querida da história de hoje também não tem. Então a gente tá debatendo e respeitando o direito que todos nós temos de abrir a mente e concordar em discordar. Isso é extremamente saudável, né? Eu passei 35 anos falando, eu sei que a igreja é verdadeira. Hoje eu falo com muita segurança. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. E é muito mais leve viver dessa forma, na minha opinião. Tá? É isso aí, meus queridos. Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.